Bom, primeiro acho que eu vou me apresentar, né? Meu nome é Juliana Fitzenreuter. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de vir contar, na verdade, para vocês aqui, compartilhar um pouco de como foi essa vivência nesse período de home office, que nós fomos forçados a entrar recentemente. Então, trouxe aqui um pouco da minha experiência realmente, o que eu senti, como as coisas aconteceram, o que eu senti de pontos fortes, de pontos fracos, e algumas ideias e das minhas experiências de como eu passei por esses momentos. E depois realmente abrir aí para bate-papo e para alguma pergunta que a gente possa, algum tema que a gente possa discutir mais a fundo. Acho que para começar, um pouquinho uma rápida apresentação minha, né? Meu nome é Juliana, como eu já falei, eu tenho 31 anos, eu sou natural de Joinville, sou formada pela UFSC, em Engenharia de Materiais, então eu fiz faculdade em 2000, comecei a faculdade em 2007, eu sou da turma de 2007, que se formou em 2014. Desculpa, 2013, eu comecei a trabalhar em 2014, entrei pelo programa de trainee na BASF em 2014, me mudei para São Paulo, na verdade para o interior de São Paulo, para uma cidade chamada Guaratinguetá, que fica no interior de São Paulo, entre São Paulo e Rio. Entrei na área de engenharia de projetos da BASF, pelo programa trainee, como eu falei. Depois eu mudei um pouquinho a minha carreira, fui para a supply chain, saí da área de engenharia de projetos, fui para a área de supply chain. Tive que fazer uma mudança novamente de cidade, fui mais para o interior do estado, para Indaiatuba, próximo de Campinas. Fiquei trabalhando em supply chain, na área automotiva, atendimento aí para as montadoras, né? Então, é um segmento da BASF que atende o setor automotivo. Fiquei 2 anos lá. Por uma coincidência do destino, eu diria, tive uma oportunidade, conheci algumas pessoas da minha área, dessa área que eu trabalhava, dos Estados Unidos, e por uma coincidência do destino, acabei fazendo contato com uma pessoa que estava procurando uma vaga, uma pessoa, né, para preencher uma vaga de marketing estratégico e gestão de produto nos Estados Unidos. E então iniciei no comecinho do ano passado, em janeiro de 2020, meu processo de transferência para os Estados Unidos, né? Então, pela mesma empresa, numa divisão que também atende o setor automotivo, mas com produtos diferentes, né? Antes eu trabalhava com catalisadores automotivos e hoje em dia eu estou trabalhando para a divisão da BASF que faz materiais para bateria de carros, né, de veículos elétricos. Então, o cátodo, que faz parte aí da composição da bateria. Então, desde janeiro do ano passado, estava nesse processo de transferência, tive um período de transição, né, para reporem a minha vaga em supply chain e fazer processo de visto, toda a papelada para transferência. E no meio desse caminho todo apareceu o Covid e entramos em home office. Então, essa foi a forma, digamos, como o momento aí de vida e profissional que eu estava morando numa outra cidade, num outro estado. Entramos em home office, como todo mundo sabe, uma das indústrias que sofre primeiro quando a gente tem uma crise, seja ela econômica, seja ela do Covid-19, foi o setor automotivo. Então, a nossa primeira ação, quando tudo começou ali em março, foi realmente entrar em coletivas. Então, a fábrica inteira dessa divisão aqui no Brasil, e eu diria que praticamente no mundo inteiro, dessa área de catalisadores, entrou em férias coletivas, todas as fábricas pararam, nós ficamos 30 dias em coletivas, e desde então, a gente achava que depois das coletivas tudo voltaria ao normal, mas então no comecinho de abril, exatamente há um ano atrás, depois da Páscoa, a gente voltaria a trabalhar, mas desde então estamos em home office.
e por enquanto ainda não temos a previsão exata de quando vai voltar. E nesse meio do caminho, como eu falei, eu estava no processo de transferência, então eu já estava na transição do meu trabalho antigo e começando ou com a perspectiva de iniciar em breve o meu novo trabalho, que teoricamente seria nos Estados Unidos, mas que agora eu não tinha mais como ir fisicamente para lá, porque tudo fechou, inclusive o consulado, não consegui tirar visto e essas coisas. Então, eu comecei, na verdade, a minha nova posição em marketing da nova área, né? Lá nos Estados Unidos, aqui do Brasil, eu comecei, inicialmente eu ia começar em maio, devido a esse processo e essa incerteza, né? Primeiro nós achávamos que ia atrasar 1, 2 meses a minha ida, mas que eu conseguiria iniciar presencialmente ainda, mas depois, quando vimos que a coisa realmente ia demorar mais do que a gente inicialmente pensou, resolvemos que eu iria começar virtualmente mesmo. Todas as pessoas de lá já estavam em home office também, né, nos Estados Unidos. Então, eu comecei uma nova função, numa nova área, sem conhecer as pessoas, de home office. Então, é um pouquinho disso que eu estou vivendo desde então, desde julho do ano passado, e eu vim compartilhar um pouco com vocês. Eu trouxe aqui, eu tentei ser bem sucinta, não gosto de muitos slides, eu acho que eu quero mais que seja um bate-papo, né? Eu dividi aqui o prós e contras da minha visão, né? Eu acho que isso para cada pessoa é um pouco diferente, acho que depende muito do perfil de cada um e da experiência que cada um tem, do tipo de trabalho que cada um tem também. Mas para mim, eu tive um pouquinho dessa experiência de home office na minha área antiga, então que já era uma área que eu estava acostumada a ir para o escritório todo dia, a ter o contato presencial com as pessoas, e também falando dessa nova realidade que eu estou agora, que eu já comecei na área nova, em home office, então eu não conheço muito como seria a realidade presencialmente. Tá? Então eu misturei essas duas experiências nesse meu resuminho aqui. Então, como prós, né? Acho que todo mundo fala muito da flexibilidade, então seja flexibilidade de horário, flexibilidade de quando começa, quando termina de trabalhar, não tem ninguém te olhando, sabendo o horário que você começa, o horário que você termina, o quanto tempo você fica no cafezinho, ou se você está mexendo no WhatsApp. Então, essa flexibilidade é muito maior quando você está de home office, evidentemente. Uma outra coisa boa, o tempo de deslocamento. Então, eu, como morava no interior, não tinha isso muito forte para mim, porque eu demorava todo dia 20 minutos para chegar no trabalho, porque eu morava longe, né? Então, eu morava do outro lado da cidade, então eu acabava demorando aí entre 15 a 20 minutos para chegar no trabalho, mas não acontecia de eu pegar um trânsito, de eu pegar alguma coisa que me deixasse, né, um tempo completamente fora do esperado em trânsito ou me deslocando. Então, para mim, esse lado não foi tão forte, mas mesmo assim, aqueles 40 minutos por dia, pelo menos, a gente ganha de não precisar estar indo e voltando do trabalho. Então, esse é um ponto positivo também. A questão de mobilidade, né? A partir do momento que você trabalha de casa, você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, por exemplo, eu me mudei do interior de São Paulo, voltei para Joinville, várias pessoas que trabalhavam lá no site. No site a gente fala porque eu ficava dentro da fábrica, né, da unidade produtiva, não ficava no escritório, que é em São Paulo, eu ficava na unidade produtiva. Então a gente fala no site, mas era um escritório aí dentro do site, né, da fábrica. Pessoas que não são de lá, que, enfim, tinha gente de Minas, tinha gente que era da capital, de São Paulo, tinha gente que era de outras cidades próximas, que estava morando em Indaiatuba por causa do trabalho. A partir do momento que você só trabalha de casa, você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, eu me mudei para Joinville, tem um colega que voltou para a casa dos pais em Minas, uma outra amiga que voltou para a casa da família em São Paulo, tenho conhecidos que, junto com o seu, né, cônjuge, marido ou esposa, tinham se mudado para São Paulo, voltaram para Joinville. Então, realmente é uma mobilidade, você pode trabalhar de qualquer lugar. Isso facilita muito, inclusive ir para praia, para casa de praia, pegar um Airbnb para passar um feriado e ficar uns dias a mais na praia. Então, isso tudo se torna possível quando você está de home office.
questão da concentração e do foco, eu acho que ajuda bastante também, porque não tem ninguém ali te distraindo, né? Te pedindo alguma coisa, pedindo alguma ajuda para alguma coisa, ou quarta-feira era uma coisa. Todo mundo vem sempre falando de futebol de manhã cedo. Eu sou uma pessoa que não ligo para futebol. Na quarta, não, na quinta de manhã, porque quarta-noite que é o futebol. Então, na quinta de manhã, sempre, a manhã inteira, era todo mundo que passava, fazia piadinha um com o outro, porque um time ganhou, outro time perdeu. Então, isso era esse tipo de situação que, às vezes, você precisa se concentrar em alguma coisa, mas também não quer ser grosso e não dar bola para alguém que venha conversar, né, naquele momento. Esse tipo de problema a gente não tem mais, dá para simplesmente não atender alguma ligação ou não responder alguma mensagem no chat interno, sem problema, você consegue executar alguma atividade que exija concentração com menos distrações. Aí eu coloquei alguns outros, acho que esses 4 primeiros foram os do primeiro momento, assim, os primeiros benefícios que a gente... desculpa. Os primeiros benefícios que a gente identifica, que eu, pelo menos, identifiquei quando comecei no home office. Aí depois, com o tempo, eu fui começando a observar alguns outros benefícios que não são tão óbvios, digamos assim, né? Então, por exemplo, realização de treinamentos. A BASF, pelo menos, tem um portfólio grande de treinamentos que... Só um minutinho. Esses são problemas do home office também. Os pets nos tiram a nossa concentração às vezes. Bom, a realização de treinamentos. A BASF tem um portfólio grande de treinamentos e muitos deles, ou a grande maioria deles, era presencial, né, feito por alguma consultoria. Nós nos deslocávamos normalmente até São Paulo, até o Morumbi, onde ficava a sede, né, do Brasil, para fazer esses treinamentos. Então, tinha um custo, logicamente, muito maior para a empresa. Então, sempre para fazer algum tipo de treinamento, a gente precisava de aprovação. Dependendo da área, alguns gestores aprovavam com mais facilidades, outros não. E a partir do momento que esses treinamentos não puderam mais ser feitos presencialmente, as empresas tiveram que se adaptar para fazer online. Lógico que continua tendo um custo, mas o custo foi muito reduzido, porque as salas podem ser maiores, né? Porque podem fazer treinamentos que antes eram para 10, 15 pessoas, hoje em dia talvez participem 30, 40, porque está todo mundo no ambiente virtual. Não tem todo o custo de deslocamento, então não impacta tanto nas atividades. Às vezes, eu lembro, eu ia para o Morumbi em alguns momentos para fazer um treinamento de 2, 3 horas, perde o dia inteiro. Perde o dia inteiro, precisa alugar carro, precisa pegar hotel. Então, esse tipo de gasto, tanto financeiro quanto de tempo, né? Às vezes você está no meio de uma semana conturbada, não consegue parar um dia inteiro, tem que se programar muito mais, né, para parar um dia inteiro e fazer um treinamento. Então, acho que essa facilidade, esse acesso aos treinamentos ficou realmente bem facilitado, que é muito legal para o nosso desenvolvimento, porque são treinamentos que muitas vezes nos ajudam como profissional, né? Nem é algo voltado para a atividade da empresa ou algo assim. Um outro ponto que eu coloquei aqui também foi do acesso às pessoas, né? Então, a partir do momento que está todo mundo no mundo virtual, não tem mais aquela dificuldade, às vezes, de conhecer alguém que fique numa outra localidade, alguém de uma outra área que normalmente você não participa de reuniões ou não encontra no cafezinho, não tem ninguém para te apresentar. Esse acesso às pessoas ficou mais facilitado. Então, lógico, às vezes a pessoa fica um pouco sem saber como abordar, né? Mandar um e-mail, mandar uma mensagem. Às vezes o como fazer essa abordagem pode ser mais difícil, mas isso ficou mais natural a partir do momento que está todo mundo nesse mundo virtual e independente se é uma pessoa que senta na mesma sala que você ou uma pessoa que senta a 500 quilômetros de distância numa outra unidade, o acesso vai ser por e-mail, por telefone. Então, acho que isso facilitou bastante, né? Conhecer, não digo de conhecer pessoalmente, mas ter esse contato, fazer conexões, contatos dentro da empresa, acho que ficou facilitado.
Eu coloquei aqui também a igualdade, e o que eu quero dizer com igualdade acho que tem dois vieses, né? Um é da questão assim, não tem mais aquela coisa de quem trabalha em São Paulo conhece mais as pessoas, porque o pessoal fica em São Paulo, senta próximo, então é uma reunião que só participa o pessoal de lá, porque é o pessoal que está lá. Está todo mundo distante, todo mundo participando dessa forma virtual, faz com que alguém que senta em São Paulo, alguém que senta em Indaiatuba, alguém que senta em Joinville, tem a mesma possibilidade de participar de uma reunião ou de algum tema, de algum projeto, né? Não tem mais essa diferenciação. E o segundo ponto de igualdade também, que eu identifico quando eu penso aí nesses últimos 12 meses, eu tenho participado de reuniões que, às vezes, com níveis, né, com cargos mais altos, que talvez se essas reuniões estivessem acontecendo presencialmente, elas seriam mais restritas a um número menor de pessoas ou com níveis aí hierárquicos maiores apenas. Né? Eu acho que o fato de estar todo mundo né, por detrás do computador e no ambiente virtual faz com que diferentes níveis aí hierárquicos, né, realmente de vice-presidente, diretor, gerente, analista, eu vejo mais essa miscigenação de cargos dentro de uma reunião, coisa que antes era um pouco mais difícil, né? Ou era um pouco mais difícil de se ver. Isso está um pouco, acho que também ligado, um link que eu até fiz agora, não foi algo que eu tinha refletido quando estava montando essa listinha de prós e contras, mas eu acredito que essa disponibilidade, talvez, de cargos mais altos nessas reuniões, também se dá pelo momento que a gente está de menos viagens, que era um dos últimos pontos que eu coloquei ali no prós, trazendo ele, fazendo um link com ele, os vice-presidentes que antigamente ficavam o tempo inteiro viajando, indo de um país para o outro, numa empresa como a Basf, que é uma multinacional, isso acontece muito. Eles realmente viajam muito para ir visitar uma unidade, outra unidade em outro país. Então, ter uma participação de um vice-presidente numa reunião, por exemplo, às vezes era muito mais raro, porque eles estavam o tempo inteiro viajando, indo de um canto para o outro. Já hoje, como eles não podem viajar, né, acho que não é nem tanto do home office, e sim dessa questão da restrição de viagens, eles estão participando mais e a gente está tendo um pouco mais de acesso a esses altos níveis aí da companhia. E também proporciona tanto a eles quanto ao resto de todo mundo, né, a ter mais tempo em casa, mais tempo com as suas famílias, devido a essa redução das viagens. E eu acredito que uma consequência, né, da pandemia, que foi o home office, que foi a gente usar mais aí o mundo virtual para fazer reuniões, treinamentos, eu acredito que essa redução nas viagens vai ser algo que venha para ficar, mesmo quando a gente não tenha mais essa limitação, né? Da mesma forma como eu acredito que o nível, a quantidade de pessoas em home office vai aumentar, eu acho que a quantidade de viagens vai diminuir, devido aí a gente ter visto que dá para funcionar, dá para fazer um treinamento, dá para fazer uma reunião que antes viajavam pessoas de todos os lugares aí do mundo para se encontrar, talvez não seja necessário. Acho que não dá para eliminar 100%, porque um dos meus pontos do contra aqui são as relações, que eu acho que é muito importante, mas não precisa talvez ser com tanta frequência como era feito anteriormente. Tá? Acho que esses são alguns dos prós que eu identifico de home office, alguns deles que claro, foram muito, muito acentuados aí com esse momento de pandemia que a gente não está podendo realmente sair com tanta facilidade quanto saía antes. Acho que eu vou parar um pouquinho e queria saber se tem alguma pergunta, algum comentário antes de passar para os contras. Eu não consigo ver os rostinhos de vocês, porque no modo apresentação eu não consigo ver quem está
visualizando. Mas tem alguém que gostaria de falar algo? Eu acredito que ainda não, Gil, pode continuar. Tá bom, tranquilo. Então, passando para os contras, né? Aí, de novo, eu tentei listar de uma forma quase que cronológica de como a gente foi sentindo, eu, né, fui sentindo essas dificuldades que vieram junto com o home office, junto com todos esses benefícios aí que a gente falou antes, mas vieram algumas dificuldades também. Acho que a primeira de todas foi a infraestrutura, né? E infraestrutura eu falo tanto de hardware, né? Então, tela, computador, teclado, mouse. Eu não tinha mais teclado, por exemplo, em casa, né? Eu só levava meu laptop do trabalho para casa, mas não levava mouse, teclado, monitor. Eu trabalhava com 2 monitores, por exemplo, facilitava muito, né, o uso de planilha e tudo mais. Então, não ter essa infraestrutura foi bem, eu acho que diminuiu um pouco a produtividade. E teve também a infraestrutura de TI mesmo da empresa, que no começo, eu lembro, nas primeiras semanas, quando começou ali na meados de março, até antes da gente entrar em férias coletivas, que eu comentei, a gente tinha uma dificuldade imensa com rede. Então, o tempo inteiro a rede caía, porque é a internet, né? Mas a intranet da empresa tem a rede segura da empresa para a gente se conectar, ter acesso ao sistema, ao SAP, aos documentos que ficam salvos na rede da empresa. E ele não era, o sistema em si não era dimensionado para tantas pessoas estarem acessando de uma rede externa, né? Fazendo a conexão VPN. Então caía o tempo inteiro, a gente não conseguia abrir os documentos, era muito lento, não salvava. Então foi uma dificuldade muito grande de infraestrutura no começo, que depois solucionou. Eu acho que o pessoal aí de TI, que trabalha na área de TI das empresas, realmente teve que fazer um projeto super fast track para melhorar a infraestrutura, porque. E bom que conseguiram, né? Porque uma coisa que a gente achava que ia durar alguns meses, ou algumas semanas, alguns meses, está durando muito mais do que a gente imaginava. Junto com essa dificuldade de infraestrutura, e pensando mais na infraestrutura física, é a questão da ergonomia, né? Então, por exemplo, na minha casa, eu não tinha uma cadeira confortável para ficar 8, 10 horas sentadas por dia, né? Então, eu às vezes sentava na cadeira da sala, eu tinha até uma cadeira de escritório, mas não era uma cadeira acolchoada que desse para regular o encosto da cadeira. Então, eu comecei a ter muita dor nas costas, e acho que não foi só eu, porque alguns meses depois, 1 mês e meio, 2 meses depois, que o pessoal realmente começou a ficar no home office, a empresa disponibilizou que nós fôssemos buscar cadeira, computador, teclado, toda a infraestrutura que teoricamente não podia sair de dentro da empresa, né? Porque é um ativo fixo da empresa. Em condições normais, eles não teriam deixado a gente tirar, né, esses ativos fixos de dentro da empresa, mas acho que realmente foi um problema generalizado aí, que eles liberaram isso, e então eu busquei um monitor, busquei mouse, teclado, apoio, né, para ficar com o monitor numa altura boa, para não ficar com o pescoço aí forçando o pescoço, a cervical. Busquei cadeira, apoio para os pés. Então eles realmente liberaram que a gente buscasse criar uma estação de trabalho dentro de casa. Então, acho que esses foram os 2 primeiros aí, assim, na primeira, segunda, terceira semana de home office, realmente esses 2 pontos pegaram bastante. Aí vem a questão do isolamento, né? A partir do momento que você está de home office, você não tem mais os seus colegas do lado. Então, a gente perdeu completamente aquela conversa durante o trabalho, aquela conversa como foi o final de semana, um parabéns de aniversário. Então, esse convívio, né, com pessoas, principalmente para quem mora sozinho, como é o meu caso, realmente foi, acho que eu, com amigos meus, colegas meus de trabalho, todo mundo realmente estava sentindo muito isso. Então,
acho que essa coisa mais humana de trabalhar em sociedade, né? O lado humano de perguntar como tá, saber contar alguma coisa que aconteceu no final de semana, isso foi bem difícil. E, enfim, tem algumas coisas que acho que começaram a se tornar mais normais, que antes não eram, mas foi fruto aí dessa dificuldade de realmente estar trabalhando sozinho, né? Junto com isso, vem um pouco o tédio, né? Porque, querendo ou não, num local onde você passa, tirando a parte que está dormindo, né? Mas a gente passa 80%, 70% do nosso tempo acordado dentro do trabalho. Então, a gente cria, como numa faculdade, a gente cria amizades, cria pessoas com que a gente tem mais afinidade, né? Conta coisas, tem uma amizade mesmo com algumas pessoas do trabalho. Então, tem alguém que vem contar alguma coisa, você levanta da sua mesa, da sua estação de trabalho, vai, conversa, vai no banheiro, conta o que aconteceu, fala sobre algum tema de trabalho, mas falado, né? Não apenas por e-mail. Então, isso tudo são momentos que fazem o nosso dia a dia ter altos e baixos, não ficar no mesmo tom aí o dia inteiro. E a partir do momento que a gente não tem mais esses momentos de convivência com os outros colegas, bate um tédio, realmente um tédio no sentido de, poxa, né, tô fazendo isso, e não tem um momento de descontração. E para conseguir driblar um pouco isso, às vezes a gente se distrai, às vezes a gente ouvi relatos, ou enfim, né, de gente que, para driblar isso, liga a TV, liga alguma coisa, que são coisas que nos distraem e diminuem a nossa produtividade. Então, a gente precisa ter uma disciplina para conseguir gerenciar essa questão do estar sozinho, né, o isolamento, o tédio e o trabalho que precisa ser entregue. Então, a disciplina, eu vejo uma necessidade maior de se ter disciplina do que trabalhando em escritório. Então, ao meu ver, foi um ponto aí que eu até conseguir encontrar um balanço legal foi difícil, né? Eu sou uma pessoa que gosto de dormir, então para eu acordar de manhã cedo sem ter o compromisso de estar às 7h30 na fábrica, que é o horário que todo mundo chega, às vezes eu botava o celular no soneca e botava no soneca de novo, porque eu sabia que eu só tinha reunião às 9, por exemplo. Então, essas são coisas que a gente tem que estar mais atento no momento de home office, onde quase que você é o seu próprio chefe, é você que está se controlando, né? Então, isso é um ponto importante que precisa ser, a gente tem que estar sempre se relembrando. Um outro ponto, a organização, que acho que está bem andando em paralelo ali com a disciplina, né? A organização que eu quero dizer é assim, quando você está num ambiente de convívio com outros colegas, se tem algum tema que talvez para você não é sua prioridade naquele momento, mas você precisa dar alguma informação para um outro colega porque está precisando daquilo, quando vocês se encontram o tempo inteiro no corredor, ou na sala, ou no banheiro, ou no almoço, ou no cafezinho, você acaba lembrando dessa sua demanda que não é a sua prioridade. Então, você acaba, digamos assim, tendo sempre um lembrete de que aquilo precisa ser feito, enfim, hoje, amanhã, em algum momento você precisa fazer aquilo. A partir do momento que as demandas chegam por e-mail ou por uma reunião, e você não tem esse lembrete por estar vivenciando, vivendo ali, convivendo com a pessoa que precisa daquela informação, você precisa se organizar, se estruturar de uma forma a não perder aquilo de vista. Porque senão a gente pode acabar realmente esquecendo, passando batido, e depois ser cobrado ou ser visto como comprometimento, ou sem trabalho em equipe, enfim, né? Várias coisas que não são legais de passar essa impressão. E que muito provavelmente nem é o motivo daquilo, foi realmente um deslize, um esquecimento.
então é importante a organização nessa hora. Outro que eu coloquei aqui foi refeição. Eu não sou uma pessoa que não gosta de cozinhar, e o fato de você estar o tempo inteiro em casa e não ter um refeitório à sua disposição é uma coisa que a gente acha que não valoriza o refeitório da empresa, ou o refeitório, enfim, de onde quer que você esteja, da faculdade, de onde for, da forma como ele nos ajuda, porque é muito ruim ter que, além de pensar no trabalho, além de pensar em todas essas outras coisas, né, que vieram com o home office que a gente tem que lidar, pensar também, puta, o que eu vou comer, deixar alguma comida pré-pronta, ou pedir comida. Então, no começo, aí, várias vezes eu fica com fome, e não dava tempo de fazer alguma coisa, então eu acabava pulando, comia só alguma besteira. Isso não faz bem, né, para nossa produtividade, para nossa saúde. Então, esse é um ponto que vem junto também com o home office. A questão de distrações, que eu falei um pouquinho no tédio ali também, né? Quando a gente está em casa e não tem alguém olhando para a gente sempre, a gente pode ficar no WhatsApp em momentos aí, talvez que seriam horários de estar trabalhando, ou fazer outra coisa, ou tirar um cochilo, ou ligar a TV e se distrair. Então, a gente acaba tendo mais distrações, muito mais distrações, do que teria se tivesse num ambiente de escritório. E isso, ali com a disciplina e a organização, a gente consegue driblar, mas é algo que realmente acontece. Até com o cachorro, vocês viram agora, né? O cachorro começa a latir, o vizinho, às vezes toca a campainha. Então, são distrações adicionais que não existiam e que agora a gente tem que saber como lidar. Um contra que eu coloquei aqui foi reuniões, e por reuniões eu quero dizer a quantidade de reuniões. Tem vários memes aí que a gente vê, né, tenho medo, eu sonhei, tive um pesadelo que eu tinha recebido mais um convite para uma call para tudo que é lado. Porque realmente é o único método de comunicação que a gente acaba tendo com o chefe, com o par, com colegas, né? Então, tudo é reunião, porque a partir do momento que você precisa pedir alguma coisa para alguém, a não ser que seja uma coisa muito simples, que você pode colocar uma mensagem, né, das mensagens que tem internas do sistema da empresa, você precisa marcar uma reunião para explicar o que você quer. Então, é uma loucura. Eu já cheguei a contar um dia que eu tive 14 reuniões no mesmo dia. Então, é uma coisa insana, porque o pessoal realmente faz reunião para tudo, coisa que antigamente talvez se resolvia numa conversa de pé do lado da mesa de 10 minutos, hoje em dia marca reunião. E aí a reunião, por default, é reunião de 30 minutos. Então, uma coisa que poderia ser resolvida em 10 minutos, como você tem que marcar uma reuniãozinha ali no Outlook, o mínimo que ele coloca normalmente são 30 minutos, acaba virando 30. E aí é 30, depois 30, depois 30, e quando você tem tempo, você arranja assunto para falar. Então, a reunião de 30 minutos, o pessoal usa os 30 minutos. É muito raro uma reunião que acaba antes. Então, essa questão da quantidade de reuniões realmente veio muito forte. Um outro ponto aí, que aí são esses 3 últimos, eu acho que são pontos que vieram, que eu, pelo menos para mim, né, que eu percebi mais a longo prazo. Então, acho que depois de alguns meses, já aí de uns 4, 5 meses de home office, que eu realmente senti e entendi esses contras, que eles são, assim, são fatos, mas que a gente tem que conhecer, saber que é uma dificuldade quando você está em home office, e tentar encontrar formas para driblá-los, né? Então, um é a visibilidade, e aí eu acho que tem 2 pontos, né? Olhando para o prós ali, que eu comentei, que a gente tem muito mais acesso às pessoas, e igualdade, participa de reuniões com às vezes, níveis maiores, que antigamente não se participava. Isso acaba dando uma certa visibilidade também. Mas, por outro lado, eu acho que fica mais difícil das pessoas gravarem o seu nome. Então, saber que a pessoa que está falando aquilo, fazendo aquele trabalho, ou participando naquela reunião,
é a Juliana, aquela pessoa lá que trabalha em Dayatuba, que está naquela área. Eu acho que todo mundo acaba virando uma voz, né? Principalmente na minha empresa, eu sei que nem todas são assim, mas a gente muito raramente usa câmera nas reuniões. Então, acaba todo mundo é uma voz, né? E não tem essa relação do rosto, né? Da imagem da pessoa com o trabalho que está sendo apresentado ou o trabalho que está sendo entregue. Então, eu acho que isso tira um pouco da visibilidade que a gente consegue ter pelo nosso trabalho, né? Um outro ponto aí que realmente tem pego muito, principalmente esse ano para mim aí, é essa questão de viver no trabalho, né? Então, a partir do momento que a gente está de home office, você vive no mesmo lugar que você trabalha. Então, muitas vezes eu me pego no momento que já estou sentada na sala, assistindo jornal, assistindo novela, ou, enfim, fazendo alguma coisa pós-horário, né? 8, 9 horas da noite. Mas, putz, lembrei que eu tinha que ter mandado aquele e-mail. Eu não vou deixar para amanhã. Eu venho, pego o computador e faço. Venho, sento no computador e faço alguma coisa que eu esqueci, ou que eu lembrei que eu preciso fazer, ou que eu olhei, eu tenho acesso ao e-mail pelo celular, que eu olhei pelo celular, falei, putz, estão precisando disso. É rapidinho, eu vou ali no computador e faço. Então, a gente tem que realmente cuidar com o quanto a gente se doa para o trabalho, porque o fato de estar com toda o seu acesso, né, ao trabalho dentro de casa faz com que esse limite entre vida pessoal e vida profissional fique muito misturado, e isso pode prejudicar se a gente não souber balancear, né? E o último ponto, a questão das relações, né? Acho que o home office trouxe muitos benefícios, mas só o home office, que é o que a gente está vivendo agora, né, devido à pandemia, mas eu não quis só atrelar o home office à pandemia, né? Eu acho que ele pode ser, ele vai ser, acho que isso vai existir, muitas empresas já anunciaram isso, que esse cargo agora vai ser sempre home office. Mas eu acho que a gente tem que lembrar da importância de criar as relações com as pessoas, né? Então, infelizmente, apenas pelo computador, se for 100% sempre, as relações elas ficam menos intensas, né? Ou mais rasas aí. Então, ou pelo menos a gente tem que se dedicar mais a construir essas relações. Eu acho que o que antes, pelo contato no dia a dia, acontecia naturalmente, né? Como se diz? Oh, meu Deus. Gostos em comum, né? Afinidades entre as pessoas, elas apareciam naturalmente, né? Pela conversa, pelo cafezinho, pelo almoço, onde se fala aí de coisas da vida, né? Sem ser de trabalho. Isso intensifica as relações e aproxima as pessoas, que facilita no ambiente de trabalho. E isso, num mundo que a gente está sempre de home office, não tem um momento de cafezinho, não tem um momento de almoço, não tem aquele momento do comecinho da reunião que está falando de assuntos de amenidades, é mais difícil de se conseguir. Então, a gente tem que fazer aí um esforcinho extra para tentar construir ou aprimorar essas relações. Bom, falei bastante já, agora não é possível que não tenha nenhuma pergunta. Me ajudem aí, pessoal da organização. Oi, eu tenho uma pergunta. Juliana, tá muito legal. Eu ouvi a tua melhor, ouvi o compartilhamento. Vocês estão me ouvindo bem primeiro, que eu tô sem o fone. Não, dá para te ouvir sim, Tá. Tá sendo muito legal ouvir o que tu compartilhou, o teu compartilhamento de tudo que está acontecendo contigo. Bom, eu sou acadêmico de física na Federal de Santa Maria. E também eu tenho bolsa na universidade, eu sou diagramador de uma das revistas aqui da UFSM, e também eu passei por todos aqueles contras ali que tu citaste ali, exatamente eu me vi o ano passado assim. Ainda estou. A minha pergunta é sobre a questão do como é que está sendo a experiência do idioma, porque certamente tu deve estar conversando muito em inglês, como tu falou, né, que iria para os Estados Unidos,
acaba não indo como que está sendo a questão do idioma por não estar lá com os nativos, porque uma conversa né, frente a frente, face a face com um falante que fala inglês é diferente de quando a gente está online. Como é que está sendo essa outra experiência? Se puder falar um pouquinho, por favor. Obrigado. Claro. Sim, realmente, essa questão do idioma, acho que por telefone, né, não vê o movimento labial aí, que às vezes a gente faz muita leitura labial, né, tanto em português quanto em outra língua, ajuda na compreensão. Então, com certeza é um pouco mais difícil do que se tivesse pessoalmente, né? Eu acho que tem essa dificuldade, sim, mas, pelo menos da minha experiência, o ouvido ele se acostuma. Então, às vezes, no início é um pouco mais difícil, nos primeiros minutos ali de uma call, ou até nas primeiras conversas, às vezes 1, 2, 3 calls, tem uma dificuldade um pouco maior em entender, mas depois parece que o ouvido se acostuma com aquela forma de falar, e a gente realmente pega de uma forma mais fácil, né? Acaba acostumando o ouvido. Eu acho que esse é um ponto. E um segundo ponto que eu percebo é que a gente tem que dizer quando não entende. Então, 2 pontos. Acho que um é para mim é uma área né, relativamente nova, que eu entrei faz pouco tempo, então tem a questão do conteúdo mesmo, técnico, experiência naquela área, e a questão do idioma. E essa é uma característica minha, que mesmo quando eu mudei dentro aqui no Brasil, né, que eu saí da engenharia e fui para supply chain, eu nunca tive vergonha de dizer que eu não sabia. Então, eu sempre usei e abusei da ignorância, digamos assim, né, de dizer, olha, eu não sei se eu entendi, pode ser que eu não tenha, né, não tenha conhecimento ainda, não vou para o inglês, né? Nossa, o que significa essa palavra? Eu já em treinamentos que tinha um vice-presidente, um diretor participando, né, de um treinamento com bastante pessoas, eu parei, né, quando perguntam, tem alguma dúvida? Eu falei, o que significa, sei lá, ergonomia, por exemplo, né? Que a pessoa ou tinha algum slide, ou tinha em alguma fala, ou pode repetir de novo, eu não entendi, o que você quis dizer foi isso. Eu realmente uso bastante disso, e olha, vou dizer que em 90% dos casos tem alguém que também não entendeu e que ou manda uma mensagenzinha falando, que bom que você perguntou, ou até quando era presencialmente, né, às vezes em alguma reunião que a gente estava numa sala com várias pessoas aqui no Brasil, ouvindo uma reunião do pessoal dos Estados Unidos, acontecia muito isso. E aí, nunca ninguém perguntava. E aí eu perguntava, a pessoa dizia, boa, eu também não tinha entendido. Ou eu perguntava, antes de perguntar, eu falava na sala. Eu falava, vocês sabem o que significa isso? Ninguém sabia. Aí eu perguntava. Então, assim, eu acho que usar da pergunta realmente, de dizer que não está entendendo, demonstra que você está querendo entender e, né, que você está prestando atenção no que está sendo dito, não está ali só entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Eu acho que passa essa imagem positiva. E eu acho que essa demonstrar vulnerabilidade traz um pouco da empatia da pessoa, né? Da pessoa que está falando, que está te explicando. Então, para mim, pelo menos, tem funcionado bem. Não sei se... Sim, certo. Obrigado. Foi suficiente a minha resposta. Sim, mas sim. realmente, para o inglês não tem muita mágica, assim, né? Eu acho que uma hora a gente vai realmente pegando o sotaque ali. Eu vou dizer, até foi engraçado. Ontem eu estava numa reunião com um colega que ele mora na Ásia, mas ele é inglês, da Inglaterra. Eu tenho muita dificuldade com o sotaque dele. E além do sotaque dele ser forte, ele usa muita força de expressão, né? Então, como a gente usa em português também, e deve ser muito difícil mesmo para uma pessoa que fale muito bem português entender, com ele eu tenho um pouco essa dificuldade. E eu falo para ele, eu falo, olha, não fica usando expressão comigo, porque eu já tenho dificuldade de entender o teu sotaque. Aí, se você ficar usando força de expressão, você dá um nó na minha cabeça. Então, tem um pouco essa dificuldade de idioma, sim. E eu acho que a gente tem que perguntar mesmo. E assim,
a gente fala o idioma deles, eles não falam o nosso. Então, eles normalmente acham o máximo que a gente está se comunicando no idioma deles de uma forma, né, a ponto de conseguir trabalhar e realmente desenvolver o seu trabalho. Então, eu não tenho vergonha de perguntar não e de cometer erros. Eu, inclusive, peço para que eles me corrijam, né? Às vezes eu falo alguma coisa errada, escrevo alguma coisa errada em algum slide. E essa abertura também ajuda bastante, eu acho, nessa curva de aprendizado. Sim, obrigado. Tem para mais outro comentário só também, pessoal? Claro, por favor. Outra questão que tu falaste também se percebeu, eu fiquei quase todo o tempo com a minha câmera aberta, né? Porque aqui na UFSM, muitos professores também, a primeira coisa, ó, liguem as câmeras, porque, tipo, aula sábado de manhã, às 7h30 da manhã. Liguem as câmeras, não importa, porque eu não vou dar aula, porque senão eu não vou dar aula. Teve muitos professores que entraram, assim, ó, e a galera, eu também tenho aquela dificuldade de acordar cedo, como tu citaste também, foi bem complicado ter que trabalhar de manhã, fazer 4 horas, que é a minha bolsa todo dia, eu tenho que trabalhar 4 horas. Não posso trabalhar em qualquer momento do dia, porque a rotina, eu sou muito de fazer um planejamento das minhas atividades para a semana ou para o mês inteiro. Então, claro, ainda é um pouco difícil, não muito difícil, está um pouco hoje bem mais fácil cumprir toda a atividade. Mas a questão do vídeo, porque isso realmente, eu sempre procuro, de tudo que eu assisti já o ano passado para cá, de live, de vídeo, de aula, eu sempre procuro manter a câmera ligada, porque é um feedback, porque às vezes o professor fica ali, tipo, sem ter para quem olhar, porque eu também dou aula de inglês, eu tenho alguns alunos, e eu digo, pessoal, câmera aberta todo o tempo. Então, claro, é aula geralmente para 2 alunos por vez, só que às vezes o pessoal, eu não quero ligar a câmera hoje. Não, vamos lá, porque eu acho que fica muito impessoal, parece que nem a maioria das palestras do Zoom, que a tua câmera tem que ficar desligada. Eu não gosto daquilo lá. Porque, às vezes, eu quero prestar atenção aqui no que a pessoa está falando, um feedback só pelo olhar é suficiente para a pessoa ver que tu está interessado. Ou até na hora de conversar, de tu, né, tentar fazer um olho a olho, por mais que, né, pelo computador é um pouco difícil, mas é interessante isso de... Aqui, pelo menos, os professores têm tentado fazer, ó, liguem as câmeras, porque eu não vou dar aula para uma imagem só de vocês e uma letra. Então, até uma questão de respeito, eu considero muito legal tu abrir a tua câmera e ficar ali, ou eventualmente desliga, sai um pouco, né, porque só tu que fica aqui há 1 hora sentada falando, porque todos nós aqui, em algum momento a gente tem que levantar, tem que sair. Eu sei porque quando eu dou aula é isso, a aula é 1h30, eu não posso sair. Exato. Aí, às vezes, desses 2 alunos dizem, tá, pessoal, silêncio, cadê vocês, onde é que estão? Então, eu acho legal isso de sempre, pessoal, ó, liguem as câmeras por um período, ou quando vai sair lá, desligue e volta e tal. Mas era isso, uma questão de compartilhar também algumas experiências. Não, isso eu acho muito legal e eu até vou aproveitar o gancho para passar para o próximo slide. É tudo do que eu já falei, eu peguei aqui só os contras e coloquei alguns truques aí do que eu fiz para tentar driblar esses contras, né? Porque acho que não sei se vocês repararam, mas quando eu estava preparando o slide, eu tinha uma lista maior de contras do que de prós. E eu até brinquei, falei, nossa, acho que escolheram a pessoa errada para falar de home office. Porque eu prefiro, sendo bem franca, eu prefiro trabalhar no escritório. Eu gosto dessa interação com as pessoas, então é uma preferência pessoal minha. Eu vejo muitos benefícios, mas se tivesse que escolher, lógico que uma solução híbrida seria o ideal, né? Porque daí a gente consegue eliminar os contras e ficar só com os prós do home office. Mas se eu tiver que escolher ou home office 100% ou todo dia para o escritório, eu prefiro todo dia para o escritório. Eu acho que para a minha, né, personalidade, o meu estilo, eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas a gente vai encontrando, a gente, ser humano, se adapta muito fácil, né? Então, a gente vai criando formas de driblar aí esses contras. Então, eu trouxe aqui alguns, acho que eu falei já a maioria deles, né? Ergonomia. Precisa montar uma estação de trabalho. Acho que tanto para a ergonomia quanto para a disciplina, isso também é bastante importante. Ter um ambiente da casa, né, onde você deixa o seu computador, o seu mouse, o teclado, uma xícara de café. Aqui é quase igual como era a minha mesa lá no escritório, né? Então, isso ajuda muito para a ergonomia. Eu, no começo, estava com muita dor nas costas, tive que procurar RPG. Eu já tenho um início de hérnia aqui na cervical, justamente por ficar sempre, minha postura não é muito boa, fica sempre no computador.
e piorou bastante com o home office. Então, a altura do monitor, né, tudo é muito importante para esse bem-estar físico. E então, montar a estação de trabalho, para mim, é uma das coisas mais importantes. Infraestrutura, né? Então, por exemplo, ter um plano de internet. Se você não tem um bom plano de internet que te possibilita fazer uma conversa por vídeo ou um áudio que fica travando o tempo inteiro, nossa, isso é muito ruim, porque você acaba perdendo o conteúdo da reunião, as pessoas não entendem o que você fala, então, às vezes é preciso, né, pagar um pouco a mais para ter um plano de internet melhor. A questão do isolamento. Uma coisa que a empresa tem feito muito e incentivado é marcar horário de bate-papo com o colega. E isso é uma coisa que eu confesso que eu não fiz muitas vezes, mas eu fui convidada para alguns e toda vez que teve foi muito legal. Ajudou a ter um momento de descontração no dia, né? E acaba ajudando no último ponto ali, que é o ponto de relações. Né? Então, marcar um bate-papo, assim, ó, catch up, alguma coisa, né? No meu caso, que acaba sendo em inglês, mas um bate-papo, vamos tomar um café. Eu pego um café na minha casa, você pega um café na sua casa. A gente já fez de happy hour também, às vezes na sexta-feira, final do dia, às 5h30, vamos marcar um happy hour. Então, são coisas que ajudam aí no isolamento, que, consequentemente, nessa questão das relações também. Quanto ao tédio, né? A gente, principalmente para quem mora sozinho, né? Eu muitas vezes ligo música, às vezes eu intercalo com alguma coisa de atividade da casa. Então, por exemplo, às vezes é uma reunião que eu estou mais de ouvinte, eu vou participar numa coisa específica. Já aconteceu de eu lavar louça, por exemplo, porque estava muito tedioso aquele momento e eu estava perdendo o foco naquilo. Então, eu levanto, vou caminho pela casa. O que a gente faria, digamos, no momento, na situação de escritório, que seria, eu vou lá conversar com a pessoa que né, ao invés de ligar, estou precisando esticar um pouco as pernas. Eu vou lá do outro lado do prédio conversar com a pessoa ao invés de ligar. Eu vou pegar um café na cozinha. Eu vou, sei lá, vou lá ver alguma coisa na linha de produção. Eu fazia isso às vezes, né? Um dia que eu estava muito cansada, com muito sono, não estava conseguindo focar numa atividade, às vezes eu ia fazer alguma outra coisa que envolvesse mais movimento físico mesmo, para dar aquela oxigenada no cérebro. Então, às vezes, nesse momento de home office, eu lavo louça, já às vezes, tenho 5 minutos, boto roupa para lavar, coisas da casa, ou conversa com um familiar, brinca com o cachorro, enfim, coisas que fazem a gente sair dessa linha muito... estando sempre, digamos, no mesmo nível de intensidade, né? Fazer mais altos e baixos ajuda dessa forma, na minha opinião. A disciplina, aí entra um pouco do que você comentou, criar uma rotina é muito importante. E uma coisa até que foi a BASF, desde que começou o home office, tem soltado alguns e-mails assim de coisas, né, que eles sugerem fazer para melhorar a nossa vida em home office. E esses dois são coisas que eu faço, mas principalmente o segundo veio de um desses... não foi um treinamento, né? Foi um e-mail, assim, de comunicativo, uma comunicação de dicas para home office. Então, ter alguns triggers, que eles falam, né? Alguma coisa que você faz todo dia e daí depois você inicia o trabalho. Uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, mas, por exemplo, antes... Para mim, dirigir para o trabalho era um momento que eu fazia todo dia antes de ir para o trabalho. Eu tinha que dirigir para ir para o trabalho. Eu entrava na fábrica, botava o crachá, passava na catraca. São todas coisas que todo dia eu tinha que fazer antes de iniciar o trabalho. E isso, subconscientemente, faz com que a gente dê aquele alerta de que agora é o momento de começar o trabalho. Então, nessas dicas que a gente recebeu aí da comunicação da empresa, assim, todo dia eu vou fazer a minha lista de coisas para fazer no dia. Vou tomar um café, vou tomar um chá e vou sentar na minha estação de trabalho. Ou vou, sei lá, dar uma volta no jardim para dar uma oxigenada e começar com a cabeça mais fresca. Criar algum tipo de gatilho
para o momento de iniciar o trabalho. Acho que isso é algo aí que funciona, né, para algumas pessoas e tem me ajudado. Uma coisa que eu acabei de falar da disciplina, mas que também ajuda para a organização, é fazer essa lista de atividades do dia, né? Então, ajuda você não esquecer aquele tópico que alguém te ligou, te mandou uma mensagem, você fala, eu vou fazer depois quando eu terminar essa apresentação que eu estou fazendo. E como não é prioridade, você pode acabar esquecendo e ficando com uma impressão de responsável ou de fala as coisas e não cumpre. É importante ter um método aí onde você anote as coisas dos seus to-dos para não cair no esquecimento. Bom, refeição acho que é básico, né? Ter uma comida semi-pronta, fazer na noite anterior, fazer no final de semana e deixar algumas coisinhas prontas para só precisar esquentar ou fazer algo mais rápido na hora de comer. Comprar um delivery grande, eu até coloquei, porque eu faço às vezes isso, né? Eu peço alguma coisa delivery, eu já peço uma porção para 2 e daí dura para 3 dias para mim. Então, às vezes, eu faço esse tipo de coisa. As distrações, aí que eu fiz o gancho com a sua fala. Desculpa, eu esqueci o seu nome, mas a questão da webcam. Então, acho que usar a estação de trabalho é uma coisa muito importante, porque ajuda, né, a gente a estar no ambiente ali que a gente entende como trabalho. E ligar a webcam ajuda muito, porque a gente, sabendo que está sendo visto, a gente se segura mais em ficar mexendo no celular ou em sair andando e às vezes a cabeça devagar, né? Então, quando é realmente uma reunião muito importante ou alguma coisa que eu preciso evitar distrações, quando eu ligo a câmera, isso me ajuda. A questão da quantidade de reuniões. O que eu tenho feito para conseguir, às vezes, fazer algo que eu preciso fazer sozinha, eu marco reunião na minha agenda sem ser com ninguém, comigo mesma. Né? Então, eu preciso trabalhar, sei lá, num slide, numa apresentação, que sou eu que vou fazer sozinha. Eu boto lá uma reunião, fazer a apresentação para o cliente tal, deixo uma horinha lá para isso. Isso me ajuda tanto a ter o momento, né? Não, ninguém marcar uma reunião naquele horário e eu ter o tempo para fazer aquilo, e também na minha organização, porque aí é algum tema, talvez, que eu preciso realmente lembrar de fazer, eu já marco uma reunião para mim mesma daqui a 2 dias, que foi o prazo que eu me comprometi a entregar. Esse tipo de coisa, às vezes, eu utilizo também. A questão de visibilidade, uma coisa que é importante, que para mim funciona, mas eu entendo que para muitas pessoas é muito difícil falar em reuniões, né? Então, você falar, demonstrar a sua, enfim, trazer algum ponto, né, para agregar para o tema que está sendo tratado na reunião, isso te dá visibilidade. Mas, por outro lado, eu sou uma pessoa que sou um pouco mais extrovertida, então eu acabo falando bastante, e isso me ajuda, acaba me ajudando aí a dar essa visibilidade. Mas eu sei que para algumas pessoas isso é bastante difícil, e aí é importante também, às vezes, pedir a opinião da pessoa, né? Olhando pelo outro ponto, né? Lembrar, principalmente quando você, se tiver uma equipe, se tiver pessoas, ou tiver algum colega que sabe que tem um pouco mais de dificuldade, timidez, às vezes realmente questionar a opinião dessa outra pessoa, para ajudá-lo a ter essa visibilidade, é uma coisa legal de se fazer também. Viver no trabalho, eu acho que colocar metas de horários de término, e uma coisa que eu faço muito para me segurar, né, e realmente não ficar trabalhando aí até mais tarde do que eu deveria, eu crio compromissos no final da tarde. Então, se eu preciso ir num médico, se eu preciso ir né, eu faço pilates, por exemplo, como eu comentei da minha postura, eu tenho problema na cervical, então eu faço pilates. Eu tento marcar para o final da tarde, que é justamente para ter um compromisso de parar naquele horário, desligar o computador e sair. E aí, depois que você sai, né, é mais difícil eu voltar depois a pegar o computador e fazer alguma coisa. Sendo que se eu só simplesmente saísse daqui e fosse para a sala comer alguma coisa, talvez durante o jantar eu lembrasse e depois viesse pegar o computador de novo. Então, eu acho que isso é uma forma de ajudar realmente a separar um pouco a vida pessoal da profissional.
E relações é um pouco do que eu falei ali do isolamento, né? Então, esses cafés, marcar um horário para tomar um café com algum colega, marcar um happy hour com o time. E o que eu comentei no slide anterior, ou na pergunta que você fez no inglês, essa questão da vulnerabilidade. Eu vi isso em algum treinamento também, eu não me lembro qual que foi algum treinamento que eu fiz recentemente, mas mostrar a nossa vulnerabilidade traz a empatia dos outros. E isso, consequentemente, ajuda a criar essas relações aí com algumas pessoas. Então, lógico, a gente não quer se mostrar vulnerável numa reunião com 35 pessoas, vice-presidente, diretor, não sei o quê, talvez não seja o melhor momento. Mas, às vezes, entrar em contato com alguma pessoa que você sentiu que bate aí o estilo de comunicação, mandar uma mensagem no particular ou num grupo menor de pessoas falando, nossa, não sei se eu entendi direito, você pode me ajudar? E às vezes isso traz uma conversa aí só duas, né, você com a outra pessoa, e isso pode aproximar e estreitar essas relações. Então eu uso muito isso para tentar construir relações que no meu caso, como eu tive que construir todas as relações que eu tenho até agora de forma virtual, eu usei muito disso, de tentar encontrar pessoas no time, né, no time que eu trabalho, que eu me identifico com a forma de trabalhar, e às vezes no meio da reunião eu mando uma mensagenzinha interna falando, nossa, não estou entendendo o que ele está querendo dizer, e aí isso puxa um assunto para marcar mais uma conversa depois, e isso acaba ajudando a criar essas relações dentro do time. Bom, acho que falei até mais do que eu imaginei nesse slide. Algum comentário a mais? Eu tenho só mais um último slide. E também o nosso tempo, acho que quero respeitar o tempo aqui de todo mundo. A gente começou uns minutinhos depois, então já está quase dando uma hora, mas eu estou à disposição aí para mais perguntas, para mais comentários. Eu, de novo, 2 comentários aqui desse slide. A parte da disciplina que tu falaste, bom, todo mundo tem hábitos, né? Só que às vezes a gente nem percebe que eles já estão inseridos, porque o hábito tem que ter um gatilho, tu faz a ação e depois tem uma recompensa. E logo, porque na pandemia, no início, assim que a UFSM aqui, né, pediu para todo mundo ir para casa, o meu pai no mesmo dia veio me buscar. Aí eu fiquei 10 meses na casa dos meus pais. Eu saí para estudar com 14 anos e nunca mais voltei, né? Nunca mais fiquei mais de um mês inteiro lá. E daí eu morei lá 10 meses. Aí no início eu tava assim, no quarto que eu fiquei, eu montei o meu escritório ali para poder fazer o home office e estudar também, né? Porque eu tô quase no final da faculdade. E eu vivia num looping eterno ali, infinito, entre dormir, acordar, trabalhar e estudar. Eu não saía do quarto, eu ficava ali 15 horas e tinha meu sobrinho, que também a minha irmã se mudou para lá junto com o marido dela. Ela se mudou em 2019, mas tá todo mundo morando junto. Aí os primeiros meses ali eu fiquei nesse, porque eu não sabia, eu tava perdido, tá, mas onde é que tá o meu hábito que eu tinha? Foi importante isso de substituir essa ida até o trabalho. Aí depois o meu pai me convidou, vem pro escritório, vou dividir contigo. Aí eu separei o quarto do escritório. Isso foi muito interessante fazer e é super importante ter essa questão da vida aí junto à organização, a disciplina, ter um local que tu trabalha. Inclusive até eu me vestia como se eu fosse ir para o UFSM. Lá colocava tênis ou enfim, né, a roupa que eu ia geralmente para não ficar só de pijama ou de pantufa todo dia em casa. E depois a parte de relações também, como nós somos, né, essa unidade que eu estou lá, que daí somos em 15 bolsistas e 2 servidores da UFSM que dirigem essa central de periódicos, que reúne, né, os periódicos científicos da UFSM. Eu sou diagramador de uma das revistas. E toda semana nós temos uma reunião e 30 minutos depois, que a reunião às vezes pode durar 20 minutos, mas tem 30 minutos que nós ficamos ali para ter essas conversas informais, que na faculdade eu não tenho isso, né? A turma se perde, porque no curso de física tu faz um semestre aqui, outro lá, e tu não tem essa turma. Então, é interessante para o pessoal que está aqui também ter procurar ali os grupos do WhatsApp, ou do Telegram, ou do Facebook, enfim, e tentar tirar uma hora da semana para compartilhar, porque a gente tem muita angústia durante esse período, principalmente da faculdade, e às vezes não tem com quem falar. Então, é interessante ter essa parte das relações, a gente, mesmo virtualmente, elas são imprescindíveis. Sim.
Isso. Tanto com pessoas do trabalho, né, ou da faculdade, amigos, familiares, né? Acho que a gente começou a usar muito mais ferramentas que já existiam e a gente não usava, né? E foi meio que pela força da necessidade, né, de não poder ver, a gente começou a usar mais isso, e acho que a gente tem que realmente cada vez mais usar. Eu, bem no começo, agora diminuiu um pouco a frequência que a gente faz, mas eu com as minhas amigas, nós usávamos aquele aplicativo que dá para botar várias pessoas, eu não lembro o nome agora, mas que dá para fazer uma chamada de vídeo com várias pessoas, não era Zoom, era um pelo celular. E na época que o WhatsApp não conseguia colocar muitas pessoas, agora acho que já consegue. Mas é muito importante, realmente, para essa questão da cabeça, né? Oxigenar a cabeça, pensar em outras coisas. Tem gente que está sofrendo muito nesse momento pandemia agora, né? Saindo um pouco da questão home office, mas está sofrendo muito, tem medo, cada pessoa ela reage de uma forma diferente, né? A essa situação que a gente está vivendo. Então, usar essas ferramentas para tentar, independente se for profissional, pessoal, familiar, eu acho que é muito importante. E fazendo o link com o que tu falou de colocar roupa, no meu último slide aqui, eu coloquei outros truques, que são coisas que, vou ser honesta, eu normalmente não faço. Eu não me arrumo como se eu estivesse indo trabalhar, eu não fico de pijama o dia inteiro, mas eu fico de roupa de ficar em casa, né, o dia inteiro. Então, ainda mais porque na minha empresa, como eu falei, a gente normalmente não usa câmera. Então, por exemplo, hoje eu botei um brinco, botei um colar, não sei quantos meses que eu não fazia isso. E isso é uma coisa que... Mas eu tenho amigas que se arrumam todo dia como se estivessem indo trabalhar. E elas falam que funciona, ajuda muito. Eu acho que o gatilho é o se arrumar, digamos assim, né? Um gatilho delas é o se arrumar e ajuda a ter esse sentimento mais de horário de trabalho. Uma outra coisa, fazer o horário de almoço completo ou ter horários pré-definidos. Esse horário eu vou parar para tomar um café, eu vou parar para fazer um lanche. Eu não faço, eu já tentei várias vezes começar a fazer, mas pela questão do fuso horário, eu trabalho bastante com os Estados Unidos, mas também com a Europa e com a China, porque é uma equipe global. Então, muitas vezes eu não consigo, mas eu acho que é bem importante, ajuda também. E a questão que você acabou de falar também das reuniões semanais de equipe, eu acho que isso é bem legal também para realmente dividir as coisas que a equipe está fazendo, né? Acho que isso é uma coisa bem importante e que tem ajudado bastante nessa nova realidade. A verdade é essa. Acho que o home office ele foi meio que forçado, né? Goela abaixo, de uma hora para outra, para muitas empresas. E a gente, como se adapta muito fácil, a gente com certeza conseguiu se adaptar a mais enfim, esse fator aí que é o home office. E eu acho que não vai ser como é hoje, para sempre. A minha empresa, por exemplo, diz que não vai forçar, né, não vai definir que vai existir o home office para tais e tais funções, mas eu acredito sim que é um momento de transição. É uma redução de custo para a empresa, isso é fato, né? Porque é uma redução de custo de aluguel, é uma redução de custo de funcionário de limpeza, de material de escritório, de internet, de tudo, né? Então é uma redução para a empresa, e se o funcionário quer, é ótimo. Então eu acho que eles não vão forçar, mas vão cada vez mais incentivar, né? Que lógico, não todo mundo, porque produção não tem como ficar de home office. Tem algumas atividades que não tem como, mas cargos mais de escritório, né? Posições mais de escritório, que realmente não tem a necessidade de estar no local de trabalho, eu acho que a tendência é cada vez mais partir para o home office, seja ele 100%, seja ele parcial, alguns dias da semana. Então, é uma realidade que a gente tem que aprender esses truques que eu chamei aí para driblar, para aproveitar as coisas boas e driblar as coisas ruins. Então, em resumo, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Como eu falei, é compartilhar. Foi totalmente coisas que vieram da minha cabeça, da minha experiência. Eu acho que cada pessoa assimila isso de uma forma diferente. Eu vou até sair aqui do modo apresentação para... Não estava conseguindo ver
não sei como que eu volto agora, deixa eu ver, interromper compartilhamento. Mas eu agradeço muito esse convite, acho que a gente até já estourou um pouquinho o horário, mas eu agradeço muito esse convite, foi muito legal. Obrigada pela participação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu, por mim, tenho mais uns minutos para ficar aí sem problema nenhum. Fica a cargo da organização. Oi, Ju, eu queria agradecer muito. Eu não sei as outras pessoas, mas me ajudou muito, inclusive aquele penúltimo slide ali sobre rotina e tal, que fazer no home office, porque eu tô sofrendo com isso bastante agora. Então, nossa, ajudou muito. Eu sei que tem outra palestra que vai começar daqui a pouquinho, então a maioria do pessoal já saiu para entrar na outra palestra. Tá. Uhum. Mas quem quiser pode ficar livre para te fazer pergunta e qualquer outra coisa, o pessoal que quiser, mas é só para avisar que tá começando outra palestra agora, então o pessoal já está indo para lá. Tá, ó, tá certinho. Obrigada.